Boa tarde, é um prazer poder estar aqui para falar para vocês da bondade e misericórdia de Deus e vou falar hoje do Salmo 34. Neste Salmo, Davi nos ensina a como vencer os temores, porque quando Davi escreveu este Salmo, ele teve experiência de muitos temores. E por que ele escreveu esse Salmo? Porque ele havia se tornado herói de um dia para a noite. Ele tinha matado o filisteu, que tinha 3 metros de altura, porque todos tinham medo de lutar contra esse gigante. Mas Davi foi em nome do Senhor e ele venceu esse gigante, destruiu o gigante. E quando ele voltou para o acampamento, as mulheres cantavam: Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Isto começou no coração de Saul, a inveja contra Davi, e ele começou a perseguir a Davi, porque Saul era um homem muito mau. Ele já não tinha o Espírito de Deus na vida dele. E quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, ele começa a fazer coisas horríveis. E foi isso que Saul começou a fazer, a perseguir Davi para matá-lo. E Davi estava fugindo, porque ele não queria ser morto. Ele se tornou herói de um dia para a noite, mas de repente ele já não tinha mais nada. Ele foi ungido como rei, mas nunca tinha ainda chegado no trono. E agora ele estava sozinho, fugindo para salvar sua própria vida. E quando ele estava fugindo, ele chegou na cidade de Gades, onde o rei Abimeleque habitava, que era o rei dos filisteus, a qual ele tinha matado aquele gigante que pertencia a esta cidade. Então, quando ele chegou nessa cidade, lógico, dentro de 5 minutos, todos já ficaram sabendo que Davi estava na cidade. E todos temiam Davi, porque ele era um soldado valente, poderoso e tinha destruído o seu herói. E quando eles ficaram sabendo, agarraram Davi e levaram Davi para a presença do rei Abimeleque. E quando Davi chegou diante daquele rei, ele realmente teve muitos temores. E a Bíblia diz que Davi começou a fingir que estava louco. E babava, a sua boca saía baba, e ele agarrava assim nos portes do palácio. E realmente ele estava como um louco. E eu creio que Abimeleque disse: manda esse homem embora daqui, porque eu já tenho um louco suficiente aqui no palácio. Eu não preciso de mais um. E Davi fugiu para a cova de Adulão. E nessa cova foi que Davi escreveu este salmo. Ele estava sozinho, frustrado, com medo, abandonado dos seus próprios amigos, daquele rei que parecia ser seu amigo, mas o Senhor estava com ele. E nesse tempo de muito medo, e com essa experiência de tantos temores, ele escreveu este salmo. Eu não sei qual é o seu temor nessa tarde, se é medo de morrer, medo de que os seus filhos cresçam, medo de que você não tem dinheiro para pagar a universidade, medo de que você vai ser dispensado do seu trabalho, medo de o futuro, medo da velhice. Muitas vezes nós não sabemos como atuar diante do medo e diante da situação. Medo de sair da casa, de ser assaltado, medo de que a sua casa seja assaltada. Então, medo em toda a sua situação. Medo de entrar na depressão, medo de ficar doente. Tantas pessoas têm medo de ficar doente. Mas eu quero te dizer nesta tarde que este salmo é um dos salmos que te ensina e me ensina a como vencer todos os meus temores. Porque Davi começa o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então, a primeira maneira para você vencer os temores é bendizer ao Senhor, é louvar ao Senhor, adorar o Senhor, entrar na presença do Senhor com adoração, com louvores, dizendo aquilo que Ele já fez na sua vida e aquilo que Ele é poderoso para fazer. Hoje pela manhã eu estava orando com uma amiga e a mim me impressionou quando ela disse: Senhor, muito obrigada pela vida da Vasti, porque o Senhor nunca falhou na vida dela, o Senhor sempre abençoou, sempre abriu porta e o Senhor vai continuar cuidando. Então, quando
quando ela estava fazendo essa oração, veio ao meu coração, realmente eu tenho que louvar ao Senhor. Eu tenho muito motivo para adorar o Senhor e para agradecer, porque realmente Ele tem sido fiel na minha vida. Mesmo quando eu tenho medo também, mesmo quando eu não sei o que fazer, nem que direção tomar. Então este salmo hoje também veio assim falar muito ao meu coração, que a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida, que nós temos que fazer diante de todas as circunstâncias, é aprender a louvar a Deus, adorar e glorificar o seu nome por aquilo que Ele tem feito. Não importa a circunstância, não importa se você está contente, se você está triste, ou do que você tem, do que você não tem. Isso que Davi disse, olha, louva ao Senhor, adora ao Senhor. Então esse é um dos primeiros princípios para você aprender a sair do medo, a sair do temor, a sair da situação em que você está. Porque o medo nos leva a ver coisa que não existe. E nós não podemos fluir muitas vezes, fazer as coisas para Deus, porque temos medo de tomar decisão, temos medo de equivocar. Então, por isso, nós não podemos fazer o que Deus tem nos chamado para fazer, porque o medo também não permite. Mas nesta manhã, em nome do Senhor, eu quero que nós aprendemos a lutar e a vencer contra o medo. E Ele disse, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão, se alegrarão. Então, só aquela pessoa humilde, humilde quer dizer aquela pessoa que dependente de Deus, que reconhece que nas suas próprias forças, ela não pode fazer nada, ela não tem poder para mudar a circunstância, ela não tem poder para mudar a situação que está sobre a sua vida, mas você pode depender do Senhor e se alegrar no Senhor, porque Ele vai fazer por você. E no versículo 3 ele disse, louvemos ao Senhor e engrandecer o Senhor junto comigo, exaltemos o seu nome. E ele disse o seguinte no 4, busquei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa palavra buscar em hebraico quer dizer, estou com a minha cara descoberta diante do Senhor. Eu não vou ter vergonha e não vou colocar um véu para tapar os meus temores. Eu vou falar com Deus o que está dentro do meu coração. Eu não vou ter temor de abrir o meu coração diante de Deus. Eu ouço muito essa expressão, ser transparente diante de Deus, sabe? Para mim, Deus já sabe o que está no seu coração. Não é ser transparente diante de Deus. Ele quer que você faça isso para que você reconheça a sua necessidade e que você precisa de ajuda. E para você vencer os temores que estão na sua vida, segunda coisa, você tem que saber que o temor existe, que ele está aí e que você quer vencer. Não tapa com o véu, não se esconde. Isso quer dizer, em hebraico, com a sua cara aberta, com o seu rosto descoberto diante de Deus e falar exatamente o que está no seu coração para receber a ajuda. E isso não é para Deus, isso faz bem para você mesma, porque Deus vem ao seu encontro e Ele socorre a sua vida e responde a sua oração. E no versículo 5 ele diz, clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o que é a angústia. A mim me impressionou, no hebraico quer dizer estar sem limite, estar limitado, vivendo amarrado, vivendo estrito. Então, quer dizer, quando você está na angústia, você está limitado de ver, de fazer, de atuar naquilo que você pode fazer, de receber também as bênçãos de Deus, porque sua mente, o seu coração está somente na dificuldade, nos problemas, no temor, naquilo que você não pode fazer, naquilo que você não tem. Então, você está vivendo amarrado, em angústia. Mas nessa tarde, no nome de Jesus, esse mesmo Deus que socorreu a Davi, quando ele aprendeu esses princípios, de primeiro, louvar a Deus em todas as circunstâncias, buscar ao Senhor, não esconder que ele estava com temor e que ele precisava da ajuda de Deus. Aí ele disse, olha, realmente o Senhor me ouviu quando eu clamei. E depois no versículo 7 ele diz o seguinte, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra.
Então, quando você tem temor, você louva ao Senhor, você apresenta diante do Senhor com humildade, falando realmente os seus temores, que você precisa de ajuda. E terceiro, reconhecendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. O que é esse anjo aqui que a Bíblia fala? É o próprio Senhor Jesus, que está aqui com você. No Velho Testamento, o Senhor Jesus se manifestava como anjo do Senhor. Então, esse anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus que faz uma cerca ao seu redor e que te traz a vitória, te tira dessa situação de temor, de angústia, de impossibilidade, de fraqueza, de limitação e te coloca no lugar ilimitado, porque você vai começar a ver a grandeza, o poder, a sabedoria, a graça, a unção de Deus e a vitória de Deus através de Jesus na sua vida, porque você tem o próprio Jesus ali como uma cerca ao redor de você. Então, se você hoje teve medo ou está com medo, em nome de Jesus, pratique esse salmo, leia esse salmo, fale esse salmo para você e declara as grandezas, o poder de Deus e as maravilhas, porque só de você estar vivo e andando hoje é porque o Senhor te abençoou, é porque o Senhor te guardou, é porque o Senhor te deu vida e te deu livramento. Então, todas essas coisas que têm se tornado impossível e limitada por causa do temor e da angústia que entrou no seu coração, nesta tarde, no nome de Jesus, a minha oração para você é que você começa a louvar, a adorar o Senhor e reconhecer as grandezas do poder de Deus, e você vai ver que a dificuldade, os problemas desaparecem da sua vida e você vai ver o Deus poderoso que fez os céus e a terra e que te ama como ninguém te ama e que se importa com você como ninguém se importa. Que Deus te abençoe e que nesta tarde maravilhosa você seja levantado para adorar a Deus e para reconhecer que você necessita dele para vencer os seus temores, porque você é vencedor em Cristo Jesus. E não se esqueça que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, está como a cerca ao seu redor. Amém.